Fontaine e também o economista Jason Vieira. Senhores, sejam muito bem-vindos. Quem tem razão? Deputado, boa tarde uma vez mais. A pergunta é muito objetiva. Eu fiz menção há pouco que, independentemente do que está sendo negociado agora lá na equipe de transição, a palavra final é do Congresso Nacional. Até porque vem via PEC. E PEC nós estamos falando de 3/5 de aprovação em primeiro e segundo turno na Câmara, mais 3/5 de aprovação no Senado. Se tiver alteração, volta para a Câmara. Bom, tem toda essa negociação, é uma negociação muito pesada. O Congresso Nacional sabe exatamente o que pretende fazer numa situação como essa, porque o acordado e até precificado pelo mercado, daqui a pouco eu vou ouvir o Jason Vieira também, era o aumento ou a continuidade ali do valor de 600, a manutenção de R$600 no Auxílio Brasil, que agora vai mudar de novo para a Bolsa Família, e um aumento também acima da inflação no salário mínimo. Ponto. E sem tirar do teto a ad eterno, ou seja, apenas para o ano que vem. O governo assume o ano que vem e aí negocia com o Congresso como funciona na democracia. Qual a resposta que o senhor imagina que terá o Congresso Nacional diante disso? Eu também vi a proposta agora, querendo ser por 4 anos, prazo assim, meio indefinido, indeterminado, e mesmo o valor ele também não está muito claro, é um verdadeiro cheque em branco, e estaríamos passando para esse governo. Eu acho que vai ser uma negociação muito difícil, mas é claro que o governo do PT tem articulação, eles têm uma boa conversa com vários partidos, já estão conversando com a União, conversando com o PP, com vários outros partidos, e vão, obviamente, negociar isso com cargos, com emendas parlamentares, com todas as ferramentas possíveis e imagináveis para poder passar esse projeto. Tá, para poder passar, inclusive, a proposta mais recente é o Auxílio Brasil sair do teto pelos 4 anos. Sai do teto os 4 anos, mas, de novo, com um valor que não está muito claro, porque uma vez que você faz isso e você não tem mais teto, você pode o ano que vem ser 180, depois 200, 220, e você vai transformando isso numa política populista, né, para poder manter essa popularidade durante 4 anos. É um perigo muito grande essa PEC, inaceitável para nós do Partido Novo. O que chama atenção, porque um orçamento é feito de acordo com o crescimento que o país tem, o que se imagina para o ano seguinte. Eu estou imaginando um custo que eu vou ter pelos próximos 4 anos de um gasto. Ô Jason, deixa eu te trazer para o debate aqui. Em matemática simples, sabemos todos, né? Conta é conta, não dá? O que é menos, o que é mais. Um gasto, o fato dele ser tirado do teto, ele não deixa de ser gasto, e muito menos que tem que ser pago em algum dia. Ou seja, o Tesouro vai ter que desembolsar dinheiro em algum momento para pagar aquilo. O fato de estar na rúbrica ali, na rubrica para baixo, dentro do teto ou para fora, é mero detalhe contábil. Bom, na sua opinião, qual vai ser exatamente a repercussão do mercado, além daquilo que já vimos na semana passada, naquele discurso praticamente catastrófico do presidente eleito? A repercussão do mercado sempre é pior nesse sentido, né, Piotr? Porque nessa percepção de um fiscal descontrolado, nós já sabemos que sem dinheiro não se faz efetivamente política social. E é isso que talvez o governo Lula não tenha entendido muito bem, porque no primeiro mandato, com dinheiro, conseguiu-se fazer com sucesso diversas políticas sociais. No momento em que se abandonou uma âncora fiscal, que foi, na verdade, começou no governo Lula II, que foi com aquele famoso anticíclico ali da crise de 2008, e se estendeu no governo Dilma, e que daí ela não tinha meta, ela dobrou a meta, nós entramos na pior recessão da história do Brasil, com um nível de inflação inigualável por anos, ou seja, desde o plano, foi o pior do plano real. Nesse sentido, a percepção do mercado ela começa a voltar-se à autoproteção, que é natural isso acontecer. E isso também pode se refletir no que nós chamamos nas curvas de juros, ou seja, a percepção do Banco Central de manter o capital externo, evitar que haja uma fuga excessiva de capitais, que leve a uma super desvalorização do real, pode ser traduzida através de elevações de juros no futuro. Por enquanto não há isso, mas as curvas já começam a, por exemplo, devagar adiar o que seria o início do corte de juros
seria no segundo semestre do próximo ano. Antes de voltar ao deputado, Jason, vamos só explicar, porque, de novo, a gente está vivendo sob aquela falácia de que o mercado não está agradado, o mercado está reclamando. O mercado é o investidor que, por acaso, deixa dinheiro aqui. Se ele tira o dinheiro daqui, você tem um problema no câmbio. Se o câmbio se desvaloriza demais, você tem uma inflação, porque boa parte da economia brasileira, sim, ela depende, obviamente, da cotação de câmbio. A gente importa muita coisa, a começar de insumos médicos, que o Ministério da Saúde vai pagar, que você vai pagar no plano de saúde. Bom, todo mundo sabe dessa coisa. O mercado, o que é? Só para a gente explicar isso para as pessoas que ainda estão ouvindo essa falácia de como se fosse a ciranda financeira de um lado, aquele capitalista selvagem de um lado e o governo bonzinho do outro. Na verdade, o mercado financeiro ele não passa do principal meio de trocas e de financiamento, inclusive do próprio governo. Quando uma empresa precisa se expandir, ela busca o mercado financeiro. Quando o governo precisa se financiar, ele busca o mercado financeiro através da emissão de títulos. Ou seja, você tem dois meios de financiamento do governo. Um é a arrecadação de impostos e o outro é a emissão de títulos. Só que o expediente de emissão de títulos, quando ele fica exagerado, ele já é o primeiro sintoma de um problema fiscal grave. Significa que o governo está operando acima daquilo que ele consegue arrecadar. E ele tem a opção de subir impostos, o que é a pior situação de todas. Sim. Ou seja, dentro de uma situação de crise, que ainda que estejamos num ciclo de recuperação agora, a percepção para o próximo ano não é das melhores. Nós não temos uma percepção de um mega crescimento econômico, apesar de ter uma inflação mais baixa. E com essa percepção, também se tem uma percepção de que a arrecadação será menor. Qual que é a solução disso? Subir impostos, buscar no mercado, e é no mercado que o governo se financia, e ele não entende isso. Parece que é um ente separado do mundo, como se fossem aqueles velhos gordos com charuto na boca, de fraque, dando risada. Não existe essa visão. Isso é uma coisa toda passada. Isso é uma visão mofada de anos 80, de como se fosse aquela briga, aquela dicotomia de capitalismo e socialismo. Esquecem que existem nações, como por exemplo o Reino Unido, que conseguiu ter uma economia extremamente liberal e um welfare state, ou seja, um estado de proteção social muito bom. As duas coisas conseguem, mas você precisa ter um estado enxuto, você precisa ter um estado não inchado para que ele possa ter recursos para poder fazer programas sociais. Deputado, vamos lá. O senhor acha que, com todas essas evidências extremamente claras, aliás, dentro da própria transição, eu tenho o Pécio Arida falando no sentido contrário. Eu tenho, por exemplo, o Henrique Meirelles, que foi do Banco Central no governo Lula. Aliás, ele foi o autor da PEC no governo Temer, que salvou o Brasil, a economia brasileira em recessão, justamente por esse monte de erros fiscais do governo Lula 2 e também de Dilma Rousseff, do que vamos dobrar a meta. E deu no que deu, né? Na maior recessão da nossa história. Com todas essas evidências, o Congresso ainda vai usar de expediente dos mais, digamos, espúrios expedientes, vamos trocar cargo e vamos fazer passar a boiada. É uma boiada que vai atropelar o próprio país? Pois é, Piotr, o Congresso se mostra muitas vezes irresponsável de uma série de matérias, e o que fala alto agora nesse governo é de fato a criação de ministérios, a distribuição de cargos, as emendas parlamentares e todo esse expediente. O Jason foi preciso no que disse, nessa questão o risco Brasil começa a aumentar a partir do momento que o governo mostra irresponsabilidade fiscal e começa a emitir muito título para poder pagar uma série de programas sociais que não tem arrecadação que seja uma contrapartida adequada. Vamos lembrar que esse governo tende a não gerar os lucros nas estatais que foram gerados nesse último, portanto, não vão ter essas receitas excepcionais, muito pelo contrário, pega de gerar prejuízo em muitas delas, e que não vai privatizar absolutamente nada e com certeza vai aumentar a máquina pública, que foi uma outra marca do governo Bolsonaro, que não contratou funcionários públicos, não fez concursos, manteve isso tudo para poder fazer uma reforma administrativa para a nova carreira pública, mas infelizmente não passou a reforma administrativa e agora, que vamos dizer, a marca do populismo e da responsabilidade fiscal desse governo, não tem dúvida que eles vão querer empurrar para tudo. O Congresso, vou ser bem claro porque eu participo daquilo, quando é para jogar para a plateia, é absolutamente irresponsável. Se é para ser populista, eles são absolutamente irresponsáveis, como foram em várias matérias, como o piso salarial dos enfermeiros, a PEC Kamikaze, e aí passa-se uma série de coisas que manda a conta para as próximas gerações. Vamos lembrar
que muito bem dito por você, Piotr, títulos vão ser pagos no futuro. Sim. Ou seja, as próximas gerações vão pagar a conta. Mas, deputado, antes de eu voltar ao Jason, eu tenho um momento do país, eu tenho que levar em conta que há uma efervescência no país. Sejam as manifestações que nós temos visto desde o próprio dia 30 de outubro, vimos ontem em grande número no país, seja essa diligência maior do eleitor hoje em relação a manter os ganhos. Obviamente que todo governo que chega com uma ideia nova, mas a lógica de um governo novo é fazer melhor aquilo que já estava sendo bom. E, claro, corrigir o que era ruim, né? Essa é a lógica. Esse tipo de coisa não vai interferir no voto, inclusive, dessa parcela do Congresso que pode, digamos, dar a maioria para fechar uma aprovação de uma PEC como essa? O senhor não acha que as coisas mudaram um pouco em relação a isso? A maioria é o Centrão, né? E agora o Centrão sempre se movimenta com o grupo de poder. O grupo de poder, até antes da eleição, no segundo turno, estava junto com o governo. Agora que o novo governo é de esquerda, o Centrão movimenta para lá e assim você compõe uma nova maioria. Então, no fundo, os extremos têm mais ou menos o mesmo tamanho, se bem que a esquerda sempre tem uma robustez, uma constância, né? Então, todos aqueles liberais que foram eleitos, bancada bala, parte do agro, agora vai ficar em minoria e o Centrão vai para esse lado. E quem é que vai segurar a responsabilidade? Quem é que vai fazer o discurso? Acredite, Piotr, nessas horas quando a coisa fala forte e eles querem, eles usam muita força de influenciar, de pressionar com emendas, e agora vai ter mais ministério, todo mundo vai participar. Então, não subestime a capacidade deles serem responsáveis, porque tem grande chance de acontecer isso. Ô Jason, o fato é que se esse Congresso contrata uma despesa muito grande para o próximo governo, o próximo governo também tem um novo Congresso. O novo Congresso vai dizer, peraí, está legislando por antecipação, porque PEC de gasto não é PEC de reforma estrutural, como reforma da Previdência, reforma trabalhista. Nós estamos falando de um gasto. Contratar gasto por 4 anos excessivo, digamos, já avança sobre a prerrogativa do novo Congresso eleito, que do ponto de vista, pelo menos político, olhando teoricamente, é mais de oposição do que de situação. Mas muito provavelmente, até o Alexis pode tentar confirmar isso para a gente, a opção deles é tentar passar tudo agora, porque existe um Congresso agora mais afável, e não no próximo ano. Então a tentativa deles é passar todas as promessas de campanha, o trem da alegria, né? Passar as promessas de campanha, passar todos os gastos possíveis e imaginários para tentar enfrentar menos resistência no próximo ano. Acontece que o nível de responsabilidade que está sendo passado nesse cenário agora é muito grande. Ou seja, a irresponsabilidade fiscal ela já cobra um preço caro nos nossos vizinhos aqui da América Latina. O Reino Unido durou muito pouco um governo, foi o governo relâmpago da Liz Truss e do chanceler, que foram ali rápidos, não duraram 1 mês e meio por conta de uma proposta fiscal irresponsável. O mundo agora já está muito mais atento a essa questão fiscal. E ela, novamente, vamos explicar, a questão fiscal ela não é contrária à questão social. A questão fiscal é necessária à questão social. Se você não tem uma questão fiscal bem alinhada, você não consegue ter uma questão social bem alinhada, porque é daí que vem os recursos. O governo não pode entrar nessa percepção, muitas vezes defendida por uma série de economistas, que ele pode gastar indefinidamente. Deu errado em todos os outros momentos. É a mesma coisa que tentar enfiar um garfo metálico numa tomada. Vai dar choque 100% das vezes enquanto não desarmar o disjuntor. E o disjuntor desarmado é o investidor dizendo, tô fora. E se a gente perde o investidor, a gente não vai ter investimento no país porque a máquina pública não tem toda essa condição. Deputado, vou voltar ao senhor e eu me permita insistir nesse tema, porque eu tenho a impressão, e claro, é só uma análise em princípio do quadro que nós estamos vivendo, de que eu tenho hoje uma diligência maior e não dá para olhar para esse Congresso. Eu entendo o seu ponto de vista, tá? Eu nem discordo dele. A gente já viu o que aconteceu e a gente sabe qual é o comportamento da média política do Congresso. Até porque a gente tem um negócio nesse país que é muito esquisito. Nós temos um presidencialismo que vive de parlamentarismo. Ou seja, o Congresso gasta e não tem que se responsabilizar pelo gasto. É o presidente de plantão que vai ter que se responsabilizar, diferentemente de um parlamentarismo de fato, né? Gastou, vai ter que se justificar. O Congresso brasileiro tem essa, digamos,
waiver infinito, né? Ele gasta e o executivo paga. Mas eu tenho uma realidade que é muito diferente. O Jason citou, por exemplo, o caso da Inglaterra, e ninguém imaginava que teríamos ali uma primeira-ministra com tão pouco tempo no cargo. As situações são diferentes? Podem ser, mas eu tenho isso, o mundo está conectado hoje. O senhor não acha que nem isso vai, digamos, mexer um pouco com essa lógica de voto do atual Congresso, mesmo com esse atual Congresso, em relação a alto lá? Porque o Congresso, se ele, digamos, ceder tudo para esse governo, ele perde o protagonismo que ele ganhou nesse atual governo. E aí nós estamos falando de uma disputa de poder também, não é? Sim, estamos falando de uma disputa de poder, mas de fato a reação dos mercados acho que alerta mais os congressistas, né, no sentido de que o mercado dá os sinais da responsabilidade fiscal, ou seja, quando começam com discursos populistas, discursos irresponsáveis, rapidamente o mercado reage e todo mundo fica atento. Afinal de contas, todos têm patrimônio no Brasil e todos querem que isso aqui prospere. Na verdade, ninguém está querendo fazer pequenas reservas e que o mercado se exploda, porque isso não existe, simplesmente. Mas, muito bem dito pelo Jason, as coisas têm que ser sustentáveis, né? O desenvolvimento social sem o desenvolvimento econômico não existe. E desenvolvimento social não é redistribuição de renda, é geração de riqueza, é geração de emprego e renda. Então, R$600 ad eterno só está enxugando gelo. Nós estamos aqui com outra política de geração de emprego, que é uma política que faz com que tenha ambiente para as empresas criar negócios. E é esse o ponto. Agora, sendo bem objetivo, né, Piotr, para não comer tanto tempo, sim, o Congresso tem uma sensibilidade, mas eles já estão conversando com a União, que é o maior partido hoje com a união do DEM e do PSL. Né? Então, já é o maior partido junto com hoje com o PL, porque migrou muita gente para o PL. E o mesmo PL, ele já está conversando também, sabe? Está com conversinhas. PP, todo conversando. Quer dizer, eu acho, né, e vejo claramente, de que a tropa de choque de negociação da esquerda do PT está entrando forte para conseguir esse apoio e resolver nesse mandato uma conta de todos os próximos 4 anos. É isso que nós temos que evitar, temos que alertar isso, porque é de uma irresponsabilidade, vai custar muito caro para todo o Brasil. Bom, deputado, deixa eu aqui, saiu agora no site do Senado que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que os senadores deverão votar a PEC da transição já na última semana de novembro. Ele ponderou que a retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos vai significar 100 bilhões de reais para outras áreas, como saúde, educação e meio ambiente. O que eu estou entendendo é que ele está achando que isso é uma boa ideia. Pois é, ele está abrindo um espaço dentro do teto, porque ele joga para fora do teto, e agora vamos gastar o que sobrou dentro do teto e mais fora do teto. Quer dizer, é uma loucura o que está sendo falado. Eu imaginei que ele ia falar, bom, tudo bem, tira do teto, mas vamos economizar do outro lado. É assim que funciona em país sério, em empresa séria, em administração séria. Na conta familiar de cada um de nós, quando é séria, né? Porque eu estou entendendo que ele está dizendo assim, ó, tira, isso vai para o além. Não vai para o além, né? Eu já disse que não tem essa história, né? Tirar do teto vai ter que pagar de todo jeito. Não deixa de ser dívida, né? Isso é ilusionismo. Eles estão querendo fazer uma mágica aqui, a mágica dessa, digamos, pedalada fiscal deles, mas é ilusionismo. Isso aí não vai deixar de aparecer. O problema é que quando você aprova uma PEC, não é mais pedalada, porque há um acordo, quer dizer, o Congresso aceitou. Esse é o ponto, por isso que tem que passar. Por isso que eles trabalham em forma de PEC. Eu estou chamando de pedalada ainda porque não foi aprovado, tá? Mas eu concordo com o senhor, deputado. Vamos lá. Ô, Jason, o presidente do Senado aqui, aliás, ele tá no Egito também, né? E foi lá que ele conversou com o presidente Lula, acho, se não me engano, né? Mas, enfim. Jason, essa conta que o presidente do Senado, aliás, omisso em relação à censura que o país está sofrendo, omisso em relação à censura que parlamentares estão sofrendo no Twitter, omisso em uma série de coisas, agora veio dizer que não, tira 100 bilhões aí do teto, paga o auxílio e o que sobrar a gente gasta em outras coisas. O que sobrar é uma grande dúvida, né? Porque aparentemente não vai sobrar nada. Nós já temos o Alexei sabe muito bem, a gente já se conhece já há alguns anos, ele sabe muito bem como é que funciona o Congresso, como é que funciona o engessamento do orçamento, ou seja, as duas grandes rubricas de saúde e educação tomam praticamente o orçamento todo e depois, efetivamente, você começa a trabalhar com os restos. E os restos são poucos, e é isso que parece que não está se entendendo.
E o risco disso, em termos fiscais, a gente tenta explicar às pessoas que ninguém é contra a alimentação, tanto que o Bolsa Família já estava nas projeções de 10 entre 10 economistas. Sim. Ou seja, qualquer coisa ligada à questão social estava já programada e ninguém tem dúvidas quanto a isso. Obviamente, precisa se pensar sempre numa saída disso, não pode ficar as pessoas sendo eternamente sustentadas, elas têm que fazer o próprio ganho, e o próprio ganho sempre vai ser superior a esses R$600. Esse é o grande ponto. Mas o que pega muito é que o Congresso parece que, de novo, esqueceu completamente o que é um orçamento básico, que qualquer dona de casa, que qualquer pessoa que tem um orçamento familiar sabe fazer. Ou seja, se você não tem dinheiro, você vai gastar, você vai cair num cheque especial. O cheque especial é um juro caro. Uhum. E aqui no Brasil, cair no cheque especial significa que, efetivamente, você vai ter que pedir pinico para o mercado vai se defender disso, porque o mercado, a principal função do mercado, a primeira e principal função do mercado é defender seus investidores, que está desde o cara pequenininho lá, o dono de bar ou a pessoa que tem o seu investimento em poupança ou qualquer outra coisa, até o grande empresário que investe milhões. Todos estes que investem para ter seu capital no mínimo preservado contra a inflação e depois, efetivamente, para ter algum rendimento extra. Esta é a função do mercado. Então não adianta demonizar o mercado, é muito fácil jogar essa dicotomia infantil por parte do governo, isso é infantilidade, tá? Isso eu já falei, é um discurso mofado que vem dos anos 1980 e que deveria ser encerrado. Ou seja, o Lula precisa pegar o exemplo dele mesmo. O primeiro governo dele foi austero em termos fiscais e conseguiu gerar programas sociais de sucesso. Ele só teve o problema do mensalão no meio do caminho, que quase custou-lhe a reeleição, mas efetivamente ainda teve sortes no futuro, que ainda foi o processo de commodities que levou ao boom do crescimento de 2007, que é onde vem a memória afetiva da maioria das pessoas em relação ao governo dele. É basicamente um período de relativamente 2 anos, onde o crescimento foi realmente mais explosivo. A partir de 2008, com a liberação e a desburocratização do crédito, que na verdade foi o que aconteceu, se não houve melhora da renda da população, também se criou uma pertença à memória afetiva das pessoas como se aquilo ali fosse um momento muito bom. Mas nós estávamos entrando num buraco, porque a população se endividou com juros muito altos e o governo se endividou também com juros muito altos. E aí tudo explodiu no colo da Dilma. Jason Vieira, economista da Infinity Asset, economista-chefe da Infinity Asset, deputado